Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Administração Aplicada à Enfermagem. Conforme nós combinamos na aula passada, nós vamos passar as anotações na assistência de enfermagem. Por ser um conteúdo um pouco extenso, eu vou dividir para vocês em duas aulas, tá bom? Então bora lá. A anotação é o registro das informações, relativas ao paciente, os cuidados prestados a esse paciente, alguma ocorrência que tenha no período do paciente em ambiente hospitalar ou em unidade básica, e ela deve ser de forma organizada e cronológica, Ela vai reproduzir os fatos que aconteceram de forma escrita. Vai permitir também a identificação da evolução do paciente, vai detectar as alterações tanto para melhora quanto para piora, e vai permitir também que se possa acompanhar a assistência prestada para avaliar se os cuidados prescritos estão sendo executados da forma correta. O COFEM, ele elaborou algumas recomendações, para nortear nós, da equipe de enfermagem, para que a evolução, a anotação seja feita de forma correta. Então, assim, o COFEM criou alguns passos para ajudar isso, Então, vamos lá. O primeiro passo deve ser sempre precedido pela data e hora e tem que conter a assinatura e identificação do profissional, que é o número do COREM, conforme Resolução 191 de 2009 e 448 de 2013. A identificação vai ser ao final de cada registro, a data e a hora no início. Gente, o uso do carimbo anteriormente não era obrigatório, era facultativo. Hoje é obrigatório a utilização do carimbo do profissional. A assinatura vai de unidade para unidade, Em algumas unidades é só o primeiro nome, em outras pode-se usar rúbrica e assim por diante. Primeiro passo, você vai observar e anotar como o paciente chegou, A procedência do paciente, se ele veio de casa, se ele veio no pronto-socorro, se ele veio transferido de outra instituição, se ele veio transferido de uma outra ala, do próprio hospital, ou se ele voltou após o procedimento cirúrgico. Vai anotar se ele veio com quem ele está acompanhado e se ele está acompanhado, se é um familiar, um vizinho, um amigo ou um profissional de saúde, um cuidador. As condições de locomoção do paciente, se ele deambula, se deambula com auxílio, se ele vem em cadeira de rodas ou em maca. Segundo passo que você vai observar e anotar as condições gerais do paciente. Nível de consciência, quando nós falamos em nível de consciência, inclusive nós vamos avaliar a orientação do paciente no tempo e no espaço, o humor, a atitude do paciente, a higiene pessoal, o estado nutricional, coloração da pele e se ele está em uso de algum dispositivo, acesso venoso, periférico, sondas, curativos. Se ele tem alguma queixa, qualquer dado informado por ele ou pelo familiar ou responsável deve ser anotado, viu, gente? A próxima, observe que você vai continuar anotando. Gente, desculpa, eu repeti o slide, perdão. O próximo, anotar as orientações que foram dadas ao paciente e o familiar sobre jejum, sobre coleta de exames, sobre a incisão venosa. O próximo passo, os dados do exame físico, que é céfalo-caudal, ou seja, da cabeça para os pés. Os cuidados que você prestou a esse paciente se teve alguma intercorrência. O que é intercorrência? Alguma alteração, problema, o paciente passou mal, teve um mal súbito, teve uma síncope, queixou-se de cefaleia, perdeu o acesso, teve flebite, tá? Oitavo passo, vai efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Fui lá administrar a medicação, volto e assino. Posso escrever antes? Não, porque se o paciente vomitar, se o paciente se recusar, se o paciente cuspir, tudo isso deve ser anotado, tá? Não pode conter rasuras, não pode ter entrelinhas, espaço, não pode ter linhas em brancos ou espaço mesmo na linha que você já escreveu. Se sobrar algum espaço na linha que você escreveu, você vai riscar, que nós chamamos puxar. Vai passar uma linha a caneta, um traço a caneta, impossibilitando que seja escrito algo naquela linha. Se for no meio do formulário e não vai usar mais esse formulário, você vai passar uma linha diagonal também, da última linha onde você escreveu, transpassando toda a parte em branco até a última linha disponível em branco dessa folha, tá? Não se pode escrever a lápis e muito menos usar corretivo. Deve ser legível, Deve estar completo, claro, conciso,
tem que ser objetivo, pontual e cronológico. Gente, tem que cuidar da caligrafia. Tem. Hoje em dia, nem os médicos podem ter uma grafia ilegível. Quem dirá a equipe de enfermagem? Porque, como eu falei para vocês, o prontuário é um documento que deve ficar arquivado por até 20 anos e a pessoa, o paciente, tem direito, tem acesso a isso. Tem que conter sempre as observações efetuadas, os cuidados prestados, sejam eles padronizados na unidade ou algum, de rotina ou algum específico. Por exemplo, uma troca de sonda, uma retirada de sonda, que aconteceu por ordem médica devido ao agravo do paciente. Deve ser escrito. Tem que conter as respostas do paciente aos cuidados que estão sendo realizados, né? Alguma intercorrência e os sinais e sintomas que você tem observado, porque é isso que vai dizer. A sua anotação é que vai dizer se o paciente está melhorando ou não. Deve ser registrado após o cuidado prestado, após a orientação fornecida ou alguma informação obtida. Por exemplo, eu voltei para prestar algum cuidado ao paciente e lá o acompanhante fala assim: ô enfermeira, eu esqueci de te dizer, meu pai é intolerante à lactose. Então, essa informação que você obteve naquele momento deve ser escrita também. Devem-se priorizar as descrições de características com tamanho mensurado em centímetros ou milímetros, tá? A quantidade em ml ou litros, coloração e forma. Por exemplo, eu vou desprezar um conteúdo que está numa bolsa coletora de urina. Eu tenho que informar quantos ml de urina foi desprezado, a coloração da urina e o estado como estava. Não deve conter termos que deem conotação de valor. Bem, mal, muito pouco. Eu não posso colocar que o ferimento de um paciente estava com muito mau cheiro, ou que o paciente estava bem pouco apresentável, ou que o paciente estava bem pouco higienizado, ou que o paciente estava mal cuidado. Né? Esse tipo de conotação de valor é um julgamento. Isso pode ser mal visto. Tem que conter apenas abreviaturas previstas na literatura ou padronizadas na unidade. Por exemplo, paciente em bom estado geral. Em algumas unidades se usa BEG, B-E-G. Paciente lúcido orientado no tempo e no espaço. Em algumas unidades se escreve LOTE, L-O-T-E. Em todas as unidades? Não. Então, gente, quando você é contratado em uma unidade, você é orientado em relação a isso também. Tá? Eu não posso abreviar, por exemplo, escala de coma de Glasgow. Eu não posso colocar ECG, porque aí eles vão entender que é um eletrocardiograma, tá? Então, tudo isso deve ser observado. Devem ser referentes aos dados simples e que não requeram maior aprofundamento científico. Ou seja, o que eu falar ali não precisa ter base de pesquisa. Eu tenho que passar a informação concisa para que quem leia compreenda o que foi feito. Certinho, pessoal? Então, são os 18 passos que devem ter numa anotação. E quais são os principais tipos de anotação de enfermagem? A administração de medicamentos, a admissão do paciente, claro, que é a primeira coisa que nós fazemos quando recebemos o paciente na unidade, alta médica, né, e hospitalar, classificação de risco, começo de plantão, quando eu recebo o plantão e passo para visitar o meu paciente, recebo o plantão com o paciente, senhor fulano, dormindo em decúbito dorsal, blá, 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 blá. Pronto? Recebi o paciente, eu recebi o plantão do meu colega e eu vou escrever ali como eu recebi. Os cuidados com a pele curativos também é essencial colocar. E cuidados com dreno também, gente, né? É essencial a escrita. A admissão. O que eu vou colocar? Data e hora. A data geralmente tem no início do prontuário, né? Todo dia se abre um prontuário. E essa data, ela geralmente já vem via sistema. Agora, o horário, toda vez que eu for escrever, eu vou colocar o horário se for manuscrito. A condição de chegada, deambulando, maca, cadeira de rodas, etc. Condições de higiene do paciente, que é bom estado geral, regular estado geral ou péssimo estado geral, tá? Queixas relacionadas ao motivo da internação, o que fez com que esse paciente chegasse até aqui. Paciente admitido nesta unidade, bom estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, vem deambulando na presença de acompanhante, queixando-se de intensa cefaleia pós-anestesia raquidiana, ocorrido há 8 dias. Bom, e aí eu vou seguir com o exame físico, tá?
Na admissão também vou colocar os procedimentos e os cuidados que eu realizei com aquele paciente, de acordo com a prescrição da rotina, né, da instituição. Vou colocar os sinais vitais, o local da punção do acesso, coleta de exames, vou elevar as grades e vou escrever isso. Vou escrever as orientações que eu dei, tanto ao paciente quanto ao acompanhante, inclusive sobre as normas de conduta dentro da unidade. E vou colocar, né, se ele está com alguém ou não. Paciente deixado no leito, em decúbito dorsal, na presença de acompanhante, aos cuidados da enfermagem. É claro que se tem algum dado preconizado pela sua instituição de trabalho, você vai colocar também. Num paciente pré-operatório, né? São procedimentos realizados no pré-operatório, conforme a prescrição de rotina da instituição. Banho, higiene oral, sinais vitais, retirada e guarda de próteses de roupas, joias, a presença e o local de algum dispositivo, a presença e o local do acesso venoso, se está com sonda, se foi feita tricotomia, as condições da pele, o tempo que esse paciente vai ficar de jejum, as orientações que foram dadas, o esvaziamento ou não da bexiga, a administração de pré-anestésico ou não, né? Se não fez, não precisa colocar. E o encaminhamento e a transferência para o centro cirúrgico, data, hora, horário e quem levou, tá? Os registros que antecedem de antecedentes alérgicos, gente, paciente que é alérgico a alguma substância anestésica, principalmente, tem que ser colocado nessa anotação, tá bom? No transoperatório, eu vou colocar como eu recebi esse paciente no centro cirúrgico, como foi o encaminhamento para a sala cirúrgica, as orientações que eu dei, os procedimentos realizados conforme a prescrição, né, e a rotina da instituição, posicionamento do paciente, a instalação e retirada de eletrodos, monitor cardíaco, placa de bisturi elétrico, outros dispositivos, né, como acesso venoso, sonda, a composição da equipe cirúrgica, os dados de horário, início e término da cirurgia, conforme, né, preconiza a instituição, o tipo de curativo e o local, as intercorrências durante o ato cirúrgico, e não tá dando para ver aí, mas o horário que esse paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica. No pós-operatório, o posicionamento no leito e a instalação de equipamentos, os monitores, a grade, né, levada no leito, etc. Sinais e sintomas observados: cianose, palidez cutânea, dor, náuseas, vômitos, tremores, hipotensão, prurido, tudo isso deve ser observado. As características e o local do curativo cirúrgico, conforme, né, a rotina da instituição. A instalação ou retirada de dispositivos, conforme também a rotina e a prescrição institucional. Aí nós estamos falando de sonda, de acesso venoso, tá? Por exemplo, uma paciente que voltou de uma cirurgia de cesariana, ela vai voltar de sonda. Aí ela vai ter, de acordo com a instituição, o horário para retirada dessa sonda, tá? E também as orientações que foram prestadas a esse paciente e seu acompanhante. Quando da transferência de uma unidade a um setor, horário sempre, a primeira coisa, gente, o motivo da transferência, o setor de destino e como esse paciente foi e por quem ele foi acompanhado, tá? Por exemplo, paciente, Dona Maria, transferido para a unidade de exames de imagem, conduzida pela técnica responsável pelo transporte Maria Eduarda, deixa a unidade em ambulância, tá? Retirado, acesso venoso, instalado oxigênio, tudo que eu fiz eu vou colocar. Os sinais vitais eu vou colocar hipertenso, hipotêncio, normotêncio, normocárdico, tudo isso, tá? As condições, se ele foi de maca, de cadeira de rodas ou andando, e as queixas no momento da saída. Por quê? Porque quando esse paciente voltar, eu vou aferir tudo isso de novo. E se o paciente não tinha nenhuma queixa quando foi e tem uma queixa quando volta, isso é uma situação que deve ser observada. Quando é da alta, data e horário, as condições que o paciente saiu, se ele foi deambulando, se ele foi de maca, de cadeira de rodas, quem levou, né? Em algumas unidades há o padrão que o técnico deve acompanhar até o momento em que o paciente tem retirado a sua pulseira de identificação. Os procedimentos e os cuidados que foram realizados conforme a prescrição e rotina da instituição, sinais vitais, retirada de catéter venoso, as orientações que foram dadas, receita, tudo isso tem que escrever. Paciente liberado após alta médica, sem queixa, sai da unidade deambulando na companhia do esposo em posse de exames, receitas e de RN. Por risco, espaço da linha, Eliane Nascimento. Entenderam? E assim por diante. Nesse caso, eu ainda vou colocar
orientada sobre amamentação, sobre troca de fraldas e cuidado com o curativo. Gente, é importante o registro real do horário de saída do paciente, se ele ser acompanhado. Sabe por quê? Se eu escrevo, paciente deixa a unidade às 14h45 com o esposo, porque ela me disse, meu esposo chega daqui 5 minutos. Eu fui e escrevi. Quando dá 14h43, essa paciente cai da maca, se machuca, vai para uma outra unidade ou tem uma síncope. Como eu vou justificar já ter escrito? Ou, paciente saiu da unidade com o esposo, sofre um acidente, por exemplo, na entrada, na escadaria do hospital. E eu não escrevi com quem esse paciente saiu. Se eu não escrevi com quem esse paciente saiu, entende-se que ele saiu sozinho. E eu não posso, em momento nenhum, permitir que o paciente saia só. Então, de quem é a culpa? Minha. Devemos relatar tudo, tá bom? No caso de óbito, data e horário do óbito, a assistência prestada durante a constatação do óbito pelo médico, a identificação do médico que constatou, o momento em que o médico fez a comunicação do óbito ao setor responsável conforme a rotina da instituição, os procedimentos pós-morte que nós realizamos, né, higiene, tamponamento e o encaminhamento do corpo, como ele foi encaminhado, para onde ele foi encaminhado e quem levou, tá bom? Sobre dieta, eu vou colocar uma anotação de dieta. Eu vou colocar qual a dieta que foi oferecida, se é geral, leve, branda, pastosa, hipossódica para diabético, se foi dieta por sonda, a aceitação da dieta. Se é dieta por sonda, eu tenho que colocar a quantidade da dieta e da hidratação. Tenho que relatar o refluxo gástrico. Se for dieta zero, para cirurgia e exame, eu tenho que justificar a necessidade ou não do auxílio para consumo da dieta, a recusa e tenho que informar o motivo. Por exemplo, um paciente suspeito de Covid que tem disfagia, anosmia, um paciente que fez pós-cirúrgico de bucomaxilar, tem mastigação dolorosa, falta de apetite, náusea, um paciente portador de CA de esôfago ou estômago que refere não conseguir deglutir. Tudo isso eu tenho que colocar, tá? Sinais e sintomas apresentados durante a administração, engasgo, tosse, vômito, tá bom? No caso, gente, das dietas administradas via sonda, é importantíssimo eu citar os cuidados que foram prestados antes e depois da administração, tá? Conforme prescrição, que é elevação de decúbito, lavagem, né, antes e após a administração da dieta, para não deixar ali o acúmulo de sujeira. Sobre a diurese e evacuação. Se tem ausência ou presença de diurese, se for na sonda, eu tenho que fazer o balanço hídrico, tá? Eu vou quantificar em ml. A característica, que é a coloração e odor, se ela está amarelo claro, se está amarelo escuro, se está ambar, que é aquela avermelhada, se é a urina de Coca-Cola, geralmente acontece em pacientes prostáticos, tá? Devido à medicação para o tratamento de próstata. A presença de anormalidades, hematúria, piúria, disúria, sangue ou pus na urina ou a menor quantidade da urina, ou até oliguúria, que é muita urina, tá? Forma de eliminação, se foi espontânea, se foi com uropen, se foi com sonda vesical de demora, ou se esse paciente tem alguma ostomia urinária, tá? A evacuação, quantos episódios e os horários, a quantidade, a consistência, a via de eliminação, se é via reta ou se é via ostomias, e as características, né? Coloração, odor, consistência, quantidade e, claro, queixas desse paciente sobre evacuação. Na mudança de decúbito, gente, eu vou colocar o horário, a posição, se foi dorsal, ventral, lateral, direita ou esquerda. Eu vou colocar as medidas de proteção, né? Os coxins, por exemplo, e os sinais e sintomas que foram apresentados, principalmente nas alterações cutâneas. Por quê? Na mudança do decúbito é que nós estamos prevenindo lesão por pressão. Se por algum motivo eu observar uma hiperemia, um eritema em alguma região do paciente, eu tenho que informar, tá bom? Continuamos na próxima aula. Como eu falei para vocês, o assunto é um pouco extenso. Na próxima aula eu vou passar para vocês mais algumas situações que se faz anotação e os modelos de anotação. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.